Você já se sentiu como um quebra-cabeça espalhado pelo tempo? Peças que nunca se encaixam, não importa o quanto você se esforce. Você caminha por estações de espera, através de perguntas sem fim, através de momentos onde quase se convence de que a paz, a verdadeira paz, talvez nem exista. Mas no fundo, sua alma sabe. Ela sabe que existe uma peça faltando na sua história. E essa peça, essa pessoa, não vai chegar com o trovão ou o relâmpago de um filme. Ela vai chegar com algo muito mais poderoso, uma única frase. Palavras tão comuns que, se fossem ditas por qualquer outra pessoa, você as descartaria imediatamente. Mas quando pronunciadas por aquele que está escrito em seu destino, essas palavras não apenas chegam aos seus ouvidos, elas perfuram diretamente o seu espírito. De repente, tudo o que você duvidou, tudo o que você temeu, se dissolve. E em seu lugar surge uma certeza inabalável, que nenhuma circunstância, nenhuma sombra, pode apagar. Isso não é sobre paixão. Não é sobre coincidência. É sobre reconhecimento. O reconhecimento mais profundo que sua alma jamais encontrará. Se você está pronto para reconhecer essa sua alma quando o céu a enviar, clique no botão de curtir, se inscreva se ainda não fez, e comente 99 abaixo. Por que 99? Porque ele representa a conclusão divina. A peça final do quebra-cabeça se encaixando. Aquele a quem esta mensagem se destina. Há frases que você já ouviu 1000 vezes na vida. Palavras que entram e saem de conversas, sem deixar rastros. Mas quando elas saem dos lábios daquele que está escrito em seu destino, elas se transformam completamente. Elas carregam uma vibração que atravessa todas as paredes que você construiu, cortando anos de decepção, alcançando os lugares mais ocultos da sua alma que ninguém jamais tocou. Não se trata de grandes discursos ou declarações ensaiadas. Não se trata de flores ou gestos dramáticos. Trata-se de uma frase tão pura, tão sem filtros, que parece que a linguagem da própria eternidade foi falada diretamente em seu coração. Imagine alguém olhando em seus olhos, não com julgamento, não com expectativa, mas com um reconhecimento tão profundo que te desarma completamente. E então, essa pessoa sussurra: "Você não precisa fingir comigo." E de repente, décadas de mecanismos de defesa, as máscaras que você usou, o peso de fingir ser mais forte do que você realmente é, tudo isso desmorona. Em seu lugar surge a liberdade. Não o tipo de liberdade que o mundo oferece, mas a liberdade de ser visto pela primeira vez. Esse é o poder das palavras além do romance. O romance busca impressionar, persuadir, encantar. Mas o destino fala de outra forma. O destino não tenta convencer. Ele simplesmente revela. E essa revelação muda tudo. Pense em quantas vezes as pessoas te disseram "eu te amo" sem realmente querer dizer isso. Quantas promessas foram ecos vazios. Essas palavras nunca perfuraram sua alma porque eram ocas. Mas quando a voz certa diz até a frase mais simples, parece que o próprio céu está confirmando algo que você sempre suspeitou, mas nunca ousou acreditar. Você nunca foi esquecido. Você nunca foi invisível. Há uma urgência aqui, pois a maioria das pessoas passa a vida perseguindo palavras que soam bonitas, mas que não carregam espírito. Elas perseguem o brilho, a performance, as declarações barulhentas que desaparecem tão rápido quanto surgem. Mas você, o escolhido, sabe a diferença. Você sabe o momento em que uma frase deixa de ser uma frase e se torna uma porta. Uma porta para o pertencimento. Uma porta para o reconhecimento. E você deve estar pronto para esse momento. Porque quando ele chegar, sua alma não permitirá que você o ignore. A beleza é que essas palavras não vêm para excitar suas emoções. Elas vêm para despertar sua identidade. Elas não criam o amor, elas o revelam. Elas não fabricam a conexão, elas a descobrem. E nessa descoberta, você percebe algo profundo. Toda a dor que você suportou, todas as noites em que se perguntou se alguém realmente o entenderia, estavam te preparando para reconhecer exatamente esse instante. Sem o vazio, você não teria notado a plenitude. Sem o silêncio, você não teria reconhecido a voz. Ouça-me com atenção agora, porque é aqui que o mistério se intensifica. As palavras podem soar comuns para um estranho. Elas podem parecer frases que qualquer um poderia dizer, mas você vai saber pela maneira como elas aterrissam. Seu corpo vai reagir antes que sua mente o faça. Seu espírito vai vibrar com uma certeza inegável. Uma certeza que diz: aqui está. Esta é a peça que faltava. E naquele segundo,
vai parecer que o próprio tempo parou. Como se tudo o que você viveu estivesse levando aquele exato suspiro, aquele exato som, aquela exata verdade. Mas aqui está a pergunta que você deve levar adiante. Se essas palavras não são sempre envoltas em poesia, se não são anunciadas com trombetas ou grandes gestos, então como você se prepara para reconhecê-las quando elas vierem? A coisa mais perigosa não é perder o momento, é duvidar quando ele chega. E essa, escolhido, é uma questão que só será respondida na próxima revelação. Há uma diferença sagrada entre as palavras que lisonjeiam suas emoções e as palavras que despertam sua alma. Quando alguém tenta te convencer de algo, sua mente argumenta, questiona, analisa, busca por evidências. Mas quando sua alma gêmea fala, nada dessa resistência surge. As palavras dela ignoram o barulho da lógica e aterrissam nas câmaras mais profundas do seu ser. Não como uma sugestão, não como uma persuasão, mas como um reconhecimento. É o mesmo sentimento que você tem quando ouve uma melodia que nunca ouviu antes, mas de alguma forma, sabe cada nota. No momento em que ela fala, algo antigo dentro de você se lembra. Não é aprender, é lembrar. Não é descobrir, é reconhecer. E o reconhecimento é inegável. Você não vai se pegar repetindo a conversa na sua cabeça, se perguntando se imaginou. Você não vai ficar acordado questionando se era real. Em vez disso, você sentirá uma paz que silencia a tempestade. Uma calma tão profunda que quase te assusta, porque você percebe que nunca conheceu antes. A confusão, a ansiedade, a busca inquieta, tudo isso se dissolve em um instante, como se a luz rompesse as nuvens que você carregou por anos. É assim que a alma anuncia a verdade. Ela não grita. Ela não discute. Ela alinha. Imagine-se vagando por um deserto, ressecado, incerto se a água sequer existe. Você procurou tanto que a dúvida se tornou sua companheira. E de repente, você tropeça em uma fonte. O primeiro gole não é apenas um alívio, é a prova. Você não se pergunta mais se a água é real, porque ela flui através da sua língua, preenchendo cada parte de você. É assim que você se sente quando sua alma gêmea fala essas palavras. Prova, confirmação, alinhamento. Você percebe que cada desvio, cada desgosto, cada pergunta sem resposta estava te levando até aqui. O lar que você estava procurando não era um lugar, era uma voz. Mas aqui está o paradoxo. Quando a alma reconhece a verdade, a mente muitas vezes entra em pânico. Ela tenta interromper, controlar, explicar o que não pode ser explicado. E é aí que muitas pessoas perdem o seu momento. Elas descartam o que sentem porque não faz sentido em suas cabeças. Mas você, o escolhido, não pode se dar ao luxo de silenciar seu espírito por causa de sua lógica. Porque seu espírito é a bússola projetada para te guiar ao seu destino. Embora a lógica seja muitas vezes lenta demais para acompanhar a eternidade, haverá sinais em seu corpo. Seu peito se soltará, como se um peso que você nem sabia que estava carregando fosse retirado. Sua respiração se aprofundará. Até o seu silêncio parecerá diferente. Não mais vazio, mas cheio. E nessa quietude, uma frase ecoará dentro de você com absoluta certeza. Este é o que meu espírito estava esperando. A urgência é esta. Quando esse momento chegar, você não pode hesitar. A dúvida tentará se infiltrar, sussurrando. E se você estiver errado? E se for cedo demais? E se for apenas pensamento positivo? Mas a alma não lida com "e se". A alma sabe. E esse conhecimento parecerá tão definitivo, tão inabalável, que você entenderá porque todas as conexões falsas em seu passado nunca duraram. Elas foram práticas. Sombras te preparando para reconhecer a coisa real. E ainda assim, aqui está o mistério que mantém a história viva. O reconhecimento não é o fim da jornada. É o começo. Esse momento de certeza não fecha o livro. Ele o abre. É a virada da primeira página verdadeira. E se você está se perguntando o que acontece depois desse reconhecimento, o que o destino ousa escrever quando duas almas finalmente se alinham, então você deve continuar ouvindo, porque a revelação que te espera mudará tudo. Vivemos em um mundo viciado em barulho, em espetáculo, em constante estimulação. Filmes nos mostram grandes confissões. As redes sociais nos inundam com declarações exageradas. E a cultura nos ensina que o amor deve ser sempre dramático para ser real. Mas a verdade, a sagrada verdade do destino, é muito mais sutil. A alma não desperta através de fogos de artifício.
Ela desperta através de chaves, pequenas palavras comuns que de alguma forma destravam portas que você nem sabia que estavam trancadas. E aqui reside o mistério. Aquelas palavras podem parecer insignificantes para todos, exceto para você. Mas elas carregam o peso da eternidade. Pense nisso: estou com você. 3 palavras curtas. Para a maioria, elas podem parecer casuais, até esquecíveis. Mas quando faladas por aquele que está escrito em sua história, elas quebram correntes. Elas dissipam o silêncio. Elas reescrevem cada memória em que você se sentiu sozinho. Naquele momento, essas palavras não são apenas uma promessa. Elas são uma porta para o pertencimento. Ou pegue outra frase: não tenha medo. Você já a ouviu antes, talvez incontáveis vezes. Mas quando o destino fala através da voz certa, o medo não apenas diminui, ele desmorona. É como se sua alma finalmente reconhecesse que você está seguro. Não porque o mundo mudou, mas porque alguém finalmente carrega força para caminhar com você. E então, talvez a mais vulnerável de todas: eu preciso de você. Somos ensinados a esconder a necessidade, a disfarçá-la, a temê-la. Mas quando sua alma gêmea diz essas palavras, elas não são um fardo. Elas são uma revelação. Elas dizem que o amor não é sobre perfeição, mas sobre interdependência. Elas dizem que a força não se encontra no isolamento, mas na vulnerabilidade compartilhada. E de repente, as paredes que você construiu para se proteger parecem desnecessárias, porque o que está diante de você não quer te machucar. Eles querem curar com você. Essas frases agem como chaves escondidas, destrancando salas em seu coração que ficaram fechadas por anos, talvez décadas. Portas que você fechou após uma traição. Portas de onde você fugiu depois de um desgosto. Portas que você selou quando decidiu que ser compreendido era impossível. E ainda assim, com uma frase simples, sua alma gêmea encontra a chave exata. Quase como se eles estivessem carregando-a o tempo todo. O impacto é tão profundo porque não se trata da elegância das palavras. É sobre o alinhamento do espírito. Quem as diz importa. A energia por trás de sua voz, a honestidade em seu tom, a profundidade em seus olhos, é isso que sua alma reconhece como real. E é aqui que se torna ainda mais fascinante. Muitas vezes, quem fala não tem ideia do peso que suas palavras carregam. Para eles, pode parecer natural, até banal. Eles estão simplesmente falando o que sentem, sem cálculo, sem performance. Mas sua alma percebe isso. Seu espírito a agarra como um código divino, uma senha sagrada escrita em seu destino antes do início dos tempos. É por isso que você não pode descartar o ordinário. Porque o extraordinário está muitas vezes escondido no disfarce mais simples. A urgência aqui é clara. Você deve treinar seu coração para ouvir, não apenas o som, mas o espírito. Porque quando esse momento vier, você não o reconhecerá pela lógica. Você o reconhecerá pela vibração. Uma vibração que diz: isso é diferente. Isso é verdade. Esta é a chave que eu estava esperando. Mas agora vem a verdadeira pergunta. Aquela que deve mantê-lo inclinado para frente, incapaz de se afastar. Se essas palavras agem como chaves, então o que exatamente elas estão destrancando dentro de você? O que acontece quando a última fechadura é aberta e sua alma entra na sala que lhe foi negada por tanto tempo? A resposta, escolhido, não é apenas sobre o amor. É sobre a transformação. E essa revelação é o que descobriremos a seguir. Quando as palavras destinadas são ditas, você sente algo mais poderoso do que borboletas no estômago, mais duradouro do que a paixão, mais sagrado do que a atração passageira. Você sente a mudança. Ela não é dramática do lado de fora. Sem fogos de artifício, sem relâmpagos, sem aplausos estrondosos. Em vez disso, ela acontece da maneira mais silenciosa. No entanto, altera tudo. É como se uma bússola invisível que estava girando sem parar dentro de você finalmente parasse. E pela primeira vez, ela aponta clara e inabalavelmente para um norte verdadeiro. Esse é o momento em que você percebe que não está mais vagando. Você chegou. Antes desse encontro, o medo te dominava como uma sombra. A solidão parecia uma âncora. A dúvida sussurrava em cada momento de silêncio. Mas depois dessas palavras, a atmosfera do seu mundo interior muda. O medo ainda pode bater à sua porta, mas ele não te governa mais. A solidão pode tentar retornar, mas ela não parece mais tão pesada. A dúvida pode tentar sussurrar,
mas agora há uma verdade superior ecoando sobre ela. É a certeza de que você é visto, é escolhido e não está mais caminhando sozinho. Essa certeza não se desvanece. Ela fica mais forte com cada interação que passa. O que antes pareciam conversas comuns agora ganham uma textura diferente. As palavras parecem mais pesadas, não por causa da pressão, mas por causa da profundidade. O silêncio não é mais estranho, mas sagrado, como duas almas conversando sem precisar de som. Até o conflito parece diferente, não como uma ameaça à sobrevivência, mas como um teste de força que ambos já sabem que podem suportar juntos. A presença de sua alma gêmea não apaga os desafios, mas transforma a maneira como você os enfrenta. Em vez de lutar batalhas com as mãos trêmulas, você agora enfrenta as tempestades com a confiança firme de que não está sozinho. Essa mudança é sutil, mas inegável. Ela se manifesta em pequenas coisas. A maneira como você respira mais fundo perto deles, a forma como você ri mais livremente, a maneira como seu corpo começa a relaxar na presença deles. Ela se mostra na maneira como o tempo parece diferente. Os momentos juntos parecem se expandir, enquanto o tempo separados aguça sua consciência de quão significativo é esse vínculo. E a parte mais misteriosa, você percebe que está mudando. Não porque está tentando impressioná-los, mas porque a presença deles desperta uma versão superior de você. Eles não exigem transformação, eles a inspiram. Aqui está a revelação. As palavras que eles disseram não eram apenas uma entrada. Elas eram uma fundação, uma pedra angular sobre a qual algo inquebrável começa a se erguer. Com cada nova memória, cada olhar compartilhado, cada sussurro de verdade entre vocês, a estrutura se torna mais forte. Ela não é construída sobre a paixão. Não é construída sobre ilusões. É construída sobre o reconhecimento. É construída no destino. E é por isso que não pode ser facilmente abalada. Mas talvez a parte mais extraordinária desta mudança não seja o que você sente na presença deles, mas o que você sente em sua própria alma. Você começa a se reconhecer de uma nova maneira. Você percebe que a peça que faltava, que você pensou que estava fora de você, sempre esteve conectada ao que estava dentro de você o tempo todo. E à medida que essa percepção se aprofunda, você entende que essa conexão não está aqui para te completar. Ela está aqui para te alinhar. E assim a pergunta se torna, escolhido, se a mudança após as palavras deles é tão poderosa, se ela pode reorientar sua alma, reescrever seus medos e despertar seu eu mais verdadeiro, que mistério maior está esperando quando o próprio destino decide testar e refinar essa conexão? A resposta está por vir e o levará ainda mais fundo na verdade do que significa ser escolhido. A dúvida é uma voz alta neste mundo. Ela diz que o amor é aleatório, que o momento é cruel, que talvez você tenha imaginado tudo, que o que você sentiu não era nada além de paixão vestida de poesia. Mas a dúvida pertence à mente, e a mente só pode medir o que ela entende. A alma, no entanto, opera em um reino além da compreensão. A alma não mede. A alma sabe. E quando sua alma gêmea fala as palavras destinadas a você, não há convencimento. Não há persuasão. Não há negociação. As palavras deles fluem com uma pureza que não pode ser fabricada. Da mesma forma que os rios correm para o mar sem esforço, da mesma forma que as estrelas brilham sem serem questionadas. Elas não precisam tentar. Elas simplesmente são. O que torna isso inegável não é a intensidade da emoção, mas a permanência do reconhecimento. Você pode tentar ignorá-lo. Você pode tentar se distrair. Você pode até tentar silenciá-lo. Mas uma vez que a vibração do destino entra em seu espírito, você não pode mais desconsiderá-la. Ela te marca. Ela te realinha. E mesmo que dias, meses ou anos se passem, essas palavras ecoarão como se tivessem sido ditas apenas alguns momentos atrás. Porque elas não eram apenas sons. Eram códigos. Códigos espirituais escritos antes da fundação da Terra, finalmente destravados em sua linha do tempo. É por isso que o destino não pode ser negado. As circunstâncias podem surgir como montanhas. O momento certo pode parecer cruel. A distância pode se estender como oceano sem fim. Mas o que pertence a você não pode ser roubado, atrasado ou apagado. Quando os autores do céu selam uma conexão, nenhuma mão humana pode ditar o roteiro. Cada obstáculo se torna parte da preparação. Cada atraso se torna parte do refinamento. E no final, as palavras que você ouviu permanecem como uma âncora que te puxa de volta à verdade, de novo e de novo. Você foi escolhido para encontrar esse amor. Entenda isso claramente.
As palavras da sua alma gêmea não são manipuladoras. Elas não vêm para controlar. Elas não vêm para te prender com medo. Elas não vêm com segundas intenções. Elas são faladas sem esforço, sem cálculo, quase inconscientes de seu peso eterno. E essa é a própria prova, porque o destino não precisa de performance para se revelar. Ele não chega ensaiado. Ele chega naturalmente, como o nascer do sol. Ninguém pode pará-lo. E quando ele chega, ele silencia todas as falsificações que você já conheceu. Alguns vão te questionar. Alguns vão chamar de coincidência. Alguns dirão que você está imaginando. Mas no fundo, você sentirá a mesma paz inabalável que esteve com cada escolhido ao longo da história. Você saberá, porque a alma não pode ser enganada. E enquanto a mente luta por explicações, a alma sussurra com certeza: isto está escrito. Isso é meu. Isso é inegável. E aqui reside o maior mistério de todos. O destino não pede sua permissão para se desdobrar. Ele simplesmente se move, em seu tempo perfeito e com sua força perfeita. Você pode resistir, mas a atração permanecerá. Você pode duvidar, mas a verdade ecoará mais alto. Você pode ter medo, mas a paz vencerá. Porque quando o céu sela um vínculo, nada na terra, nada no tempo, nada na escuridão pode desfazê-lo. E então, escolhido, você deve se perguntar: se essas palavras têm o poder de te marcar para sempre, se elas sobrevivem à dúvida, à distância e ao próprio tempo, o que acontece quando o destino não apenas revela, mas exige uma resposta sua? Isso, meu amigo, é o limiar que estamos prestes a atravessar. E assim, escolhido, o momento para o qual você tem se preparado não está em algum futuro distante. Está escrito em seu caminho, esperando pelo exato segundo em que o céu decidir revelá-lo. Quando essa pessoa falar essas palavras, você não vai apenas ouvi-las. Você vai saber, não com a lógica, não com a frágil evidência da mente, mas com a certeza mais profunda e inabalável que sua alma jamais carregou. Não parecerá uma fantasia. Não parecerá um acaso. Parecerá a própria verdade colidindo com seu espírito como uma onda que você não pode resistir. Parecerá o destino finalmente te alcançando depois de anos de busca, depois de décadas de peregrinação. Não se trata apenas de amor. É sobre reconhecimento. É sobre o universo revelando que você nunca esteve perdido, nunca foi esquecido, nunca foi abandonado. A peça que faltava no seu quebra-cabeça se encaixará perfeitamente. E cada pergunta sem resposta, cada noite silenciosa, cada oração solitária, de repente fará sentido. Porque nesse momento você verá que nada foi desperdiçado. Cada passo te trouxe até aqui. Cada tempestade estava te preparando. Cada lágrima estava regando o chão para este exato encontro. E quando seus olhos encontrarem os deles, quando a voz deles carregar o peso da eternidade em seu peito, deixe sua alma responder sem hesitação. Deixe seu espírito sussurrar a verdade que ele carregou o tempo todo. Eu estava esperando por você, e agora você está aqui. Essas palavras não apenas selarão uma conexão. Elas acenderão um destino. Elas despertarão uma missão. Elas confirmarão que o que está escrito no céu não pode ser apagado pela terra. Então, caminhe para frente sem medo, mas com fogo. Mantenha a cabeça erguida, porque você não está apenas esperando o destino. Você foi escolhido para vivê-lo. E quando o momento chegar, não duvide. Não hesite. Não silencie o que sua alma já sabe. Agora, se esta mensagem ardeu em seu coração, se você sente o destino se agitando neste exato momento, eu quero que você declare isso nos comentários. Escreva, está escrito, com toda a força. Porque essa declaração não é apenas engajamento, é alinhamento. Seu espírito está dizendo ao céu: estou pronto. Estou esperando. Eu acredito. Escolhido, lembre-se destas palavras finais: o destino não pode ser negado. A verdade não pode ser silenciada. E quando ela chega, sua vida nunca mais será a mesma.